Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos ter aula sobre ação penal, tá? Então, nós estamos estudando os institutos na sequência como eles ocorrem. Estudamos o inquérito policial, que a gente já sabe que é aquele procedimento administrativo informativo que busca elementos de autoria e materialidade que possam servir de base para a ação penal, né? Então, vamos lá. Aconteceu o fato criminoso, com o fato criminoso for, em regra, é instaurado inquérito policial. Esse inquérito vai ser instaurado por portaria do delegado ou pelo auto de prisão em flagrante, obviamente, quando a pessoa for presa em flagrante. Instaurado o inquérito, né, vão ser feitas aquelas diligências que a gente estudou. Se houver indícios em relação à pessoa ou pessoas determinadas, o delegado vai indiciar e vai fazer todo aquele procedimento que a gente falou, identificação criminal, oitiva, folha de antecedentes, boletim de vida pregressa, e aí vai concluir a investigação com o relatório. Concluído esse relatório, ele vai ser encaminhado ao juiz e o juiz encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, ele vai verificar se tem ou não tem indícios suficientes, né, quanto à autoria e materialidade, para oferecer a denúncia. Então, veja bem, se não tem indícios de autoria ou materialidade suficientes, ou o Ministério Público vai devolver para o delegado para ele investigar mais, ou ele, se não tem como investigar mais, já se esgotaram as formas de investigação e realmente não identificou autoria ou materialidade, nenhum indício, aí vai arquivar. Lembrando que poderá ser desarquivado quando surgirem novas provas. Por outro lado, se tiver os indícios suficientes de autoria e materialidade, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e, com isso, recebida a denúncia, inicia a ação penal. Tá? Então, estamos nesse ponto agora do início da ação penal. E aí, no roteiro da ação penal, vocês vão verificar aí que eu coloquei o primeiro ponto, as condições da ação penal. Veja bem, essa parte da teoria da ação, o processo penal sempre se espelhou muito no processo civil. Então, tradicionalmente, se falava nas condições da ação penal, as mesmas da ação civil, que é a possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. A gente sabe que com a mudança do CPC, a possibilidade jurídica do pedido, na verdade, ela se deslocou para o mérito. Mas aqui na ação penal, nós vamos manter essa condição, tá? Por quê? Porque o que é a possibilidade jurídica do pedido? Quando é que o pedido é juridicamente possível? Quando, lembra o que é o pedido, onde está o pedido, né? O pedido está na inicial e corresponde à descrição fática. Então, olha só, possibilidade jurídica do pedido na ação penal vai ser quando a descrição fática corresponder a um tipo penal. Não tem como eu iniciar uma ação penal contra uma pessoa sem verificar se a conduta daquela pessoa, pelo menos em tese, não corresponde a um tipo penal. Então, é por isso que a gente vai manter essa condição da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido, tá? A outra condição da ação é o interesse de agir. Bom, quando é que a gente tem interesse na ação penal? Isso tem a ver com aquelas funções que a gente estudou do processo penal. O processo penal serve para quê mesmo, no final das contas? Qual é a função tradicional? Viabilizar a aplicação da pena. Então, o que tem a ver com interesse aqui? Quando é que tem interesse? Quando for possível punir. Portanto, o que eu vou analisar nessa condição da ação penal, que é o interesse de agir? Vou verificar se não está extinta a punibilidade, tá? Então, se estiver extinta a punibilidade, o MP não vai oferecer a denúncia porque falta interesse. A outra condição é a legitimidade. Olha, a ação penal, tradicionalmente, né, ela se divide em ação penal pública e privada. Ação penal pública, o titular é o MP, e vai oferecer a denúncia. Ação penal privada, o titular, em regra, é o ofendido, que vai propor a queixa. Então, a legitimidade aqui, eu vou verificar qual é o tipo do crime, para ver qual é a ação para aquele crime, para verificar se o titular é o MP ou o ofendido. Além dessas três condições, que, né, vocês já devem ter ouvido falar e comentar lá da ação civil,
como eu falei no início, nós temos mais duas condições que eu coloquei para vocês aí, que são as condições de procedibilidade e a justa causa. Olha, a condição de procedibilidade, nem todo crime tem condição específica de procedibilidade. As mais comuns que a gente mais ouve falar é a representação e a requisição do ministro da Justiça. Tem outras. Mas essas, como eu falei, são as mais comuns. Então, olha só, num crime de ameaça, além da possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade, também tem uma condição de procedibilidade específica, que é o quê? A representação da vítima, tá? Então, eu posso ter todas as condições, mas se não tiver uma condição específica, que é no crime de ameaça, é a representação, o MP não vai poder oferecer a denúncia. Então, a condição de procedibilidade, ela depende do crime. Tem crime que tem condição específica, outros não, tá? E os melhores exemplos, os mais comuns, são a representação e a requisição do ministro da Justiça. E a última condição, muito importante, é a justa causa. Olha só, a gente já falou de justa causa quando comentamos no inquérito, né? E eu falei para vocês que lá no inquérito só não instaura o inquérito se não tiver justa causa, se não tiver uma causa justa, um motivo justo para investigar alguém. Você lembra quais foram os exemplos que eu falei lá no inquérito de que não teria justa causa? Lembra? Qual o exemplo? Lembra? Furar fila no cinema. Lembra que eu falei que não tinha justa causa para instaurar um inquérito contra os Harry Potterzinhos que tinham furado a fila no cinema? Por quê? Porque não é crime nem tese. Então, olha só, o que eu estou querendo te mostrar com isso? Que o conceito de justa causa no inquérito, ele é diferente do conceito de justa causa na ação penal. Aquelas hipóteses que fariam com que não houvesse justa causa para instaurar um inquérito, elas se transformaram em condições específicas da ação penal, como essa questão da tipicidade da conduta, que eu acabei de falar. Bom, então se é um conceito importante, mas que tem um conteúdo diferente, qual é o conteúdo da justa causa na ação penal? Vai ser exatamente o produto do inquérito. Consegue identificar qual é o produto do inquérito? O inquérito serve para quê? Para reunir informações de autoria e materialidade que possam servir de base para a ação penal. Então, o que é a justa causa da ação penal? É a existência de indícios de autoria e a comprovação da existência de um crime. Não posso oferecer uma denúncia, processar uma pessoa, ameaçar o status de inocência dele, sem ter um mínimo de justa causa, ou seja, um mínimo de indícios de autoria e a comprovação de que houve um crime. Tá? Então, essa é a justa causa. E aí, agora que eu falei as condições da ação penal, só para deixar bem claro, todas são necessárias? Sim. E o papel do Ministério Público ao oferecer a denúncia é checar se elas estão presentes. E o papel do juiz, quando recebe essa denúncia ou queixa, é confirmar que essas condições estão presentes. Então, imagina uma situação que o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática, por exemplo, de um estupro. Aí, vamos lá, vamos verificar. A descrição fática corresponde a um crime de natureza sexual, violento? Ok, possibilidade jurídica do pedido. Interesse. Vai verificar se tal não está extinta a punibilidade. Verificou lá, não tem nenhuma causa de extinção da punibilidade? Tem interesse. Estupro é crime de ação penal pública. Então, o titular é o MP. Foi o MP que ofereceu denúncia? Foi. Então, essa condição está presente também. Tem condição de procedibilidade? Cuidado, viu? Porque os crimes de natureza sexual tinham condição de procedibilidade até 2018, agora não tem mais. É tudo público incondicionada, tá? Então, não tem condição de procedibilidade específica. E justa causa? Teve comprovação da existência de um crime de natureza sexual? Ok. Materialidade, ok. Agora, e os indícios de autoria? Bom, se eu não conseguir descobrir quem é o estuprador, nem indícios de quem seja o estuprador, não tem indício de autoria, portanto, falta justa causa, e aí, portanto, não vai poder oferecer a denúncia. E se oferecer a denúncia contra alguém que não tem indícios mínimos, o juiz vai rejeitar essa denúncia,
tá? Então, todas as condições têm que estar presentes para que seja oferecido e recebida a denúncia. Bom, em seguida no roteiro, eu coloquei essa classificação da ação penal que leva em conta o titular do direito de agir, tá? Vamos acompanhar pelo roteiro, porque tem aí o esqueminha organizadinho para vocês. Então, vou ler e você vai olhando aí no seu. Então, a ação penal, ela se divide em pública e privada. A pública, eu já sei que o titular é o MP, que ele vai oferecer denúncia. A pública, ela se subdivide em incondicionada e condicionada. A condicionada pode ser mediante representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. E temos a ação penal privada, que o titular, em regra, é o ofendido, que vai propor a queixa. E ela se subdivide em principal ou exclusiva, personalíssima ou subsidiária. Então, agora a gente vai passar a comentar cada uma delas, tá bem? Vamos começar com a ação penal pública incondicionada. Bom, o nome já diz, ação penal pública incondicionada não tem condição, não tem nenhum obstáculo para o exercício da ação, tá? Então, isso significa que qualquer pessoa que comunicar para o delegado, qualquer pessoa que levar informações suficientes para o Ministério Público para poder oferecer a denúncia, pode ser oferecida. Não tem uma condição específica de procedibilidade. A grande maioria dos crimes é de ação penal pública incondicionada. Então, os crimes de natureza, crimes contra a vida, a maioria dos crimes contra o patrimônio, contra a administração pública, fé pública, incolumidade pública. Então, todos os crimes de ação penal pública incondicionada. Então, é a regra. A regra não precisa estar expressa, então, se tem lá o tipo penal e não tem nenhuma observação, ele é ação penal pública incondicionada. Bom, em relação a essa ação, o que a gente tem para falar do ponto de vista processual? Lembrando que vocês já estudaram esse assunto em Penal 2. Lá vocês estudaram os aspectos materiais dessas ações penais. Aqui a gente vai estudar os aspectos processuais. O primeiro aspecto é a titularidade. Então, botei para vocês aí que o artigo 129, inciso 1º da Constituição, diz que o titular da ação penal pública é o Ministério Público. E isso a gente já falou várias vezes, inclusive na aula de hoje. Então, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Ok. Exceção. Essa regra tem uma exceção? Tem. E aí, vamos lá. Se a titularidade do MP está na Constituição, onde está a exceção? Na Constituição também. Roteiro. Artigo 5º, inciso 59 da Constituição. Qual é a exceção à titularidade do MP? Ação penal privada subsidiária da pública, tá? Que a gente vai detalhar na aula. Mas então, em regra, é o MP. Agora tem uma exceção, que é quando o MP perde o prazo para oferecimento da denúncia. Nesse caso, pode ser proposta pelo ofendido ação penal privada subsidiária da pública. Com relação à titularidade, é isso. Agora vamos falar dos princípios. Que princípios? Princípios que regem a ação penal pública. Tá? Então, eu tinha comentado com vocês que a gente tinha estudado os princípios, né? Aquela aula de princípios, e que depois a gente ia acrescentar mais alguns. Pois bem, chegou a hora de acrescentar mais alguns princípios. O primeiro princípio que a gente vai estudar agora é o princípio da obrigatoriedade ou legalidade, tá? Olha só, todo ramo do direito tem princípio da legalidade, certo? Agora, qual é o conteúdo do princípio da legalidade no processo penal? Ele se vincula a quem? Ao Ministério Público. E aí, por conta do conteúdo do princípio da legalidade, no processo penal ele é mais conhecido como o princípio da obrigatoriedade. Qual é o conteúdo desse princípio? É o seguinte: sempre que presentes os requisitos legais, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia, tá? Então, ó, sempre que presentes os requisitos legais, que são os requisitos legais? As condições da ação que a gente acabou de estudar. Sempre que presentes requisitos legais, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia. Isso significa que o Ministério Público não pode falar assim: ah, não, mas esse crime é muito bobo. Ah, não, mas não tem nem mais cabimento tal coisa. Ah, não, mas esse réu é, sei lá, ele é meu amigo, ou ele é gente boa, ou ele é o fulano, ou nesse caso aí,
Eu não acho que deve ter ação penal. Então, não cabe esse tipo de ilação por parte do MP. Presentes requisitos legais, o MP é obrigado a oferecer a denúncia. E aqui uma coisa interessante é o seguinte: esse princípio foi absoluto muito tempo, tá? Muito tempo. O processo penal tradicional é regra oferecimento da denúncia pelo MP, né? Agora, com o advento da Lei 9.099, surgiu uma exceção a essa regra, que, como eu disse, até então era absoluta. Qual é o instituto da 9.099 que trouxe uma exceção a essa obrigação do MP oferecer a denúncia? Você sabe? O que tem lá no 9.099 que tem a ver com esse assunto? Início da ação penal. Uma alternativa ao oferecimento da denúncia. É a transação penal, tá? Então, olha só, com o advento da Lei 9.099, surgiu o Instituto da Transação Penal. A transação penal, ela mitiga o princípio da obrigatoriedade, então ela traz uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Por quê? Porque a 9.099 disse que para os crimes de menor potencial ofensivo, lembra quais são? Crimes cuja pena máxima não superior a 2 anos. Então, para esses crimes, eles são chamados de menor potencial ofensivo. O MP não vai ser obrigado a oferecer a denúncia, ele tem uma alternativa, que é a proposta de transação penal. Essa transação penal, ela tem requisitos previstos em lei, que não são o nosso objetivo tratar agora, mas que presentes esses requisitos, o MP vai fazer a proposta, como disse, é uma proposta, o autor do fato, o autor do crime de menor potencial ofensivo, ele aceita se quiser essa proposta. Se ele aceitar e cumprir as condições, é como se nunca tivesse acontecido. Se ele aceitar e não cumprir as condições da transação ou não aceitar, o MP, então, oferece a denúncia e inicia a ação penal. Então, a transação penal é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Tranquilo? Bom, com o pacote anticrime, foi introduzido o artigo 28A e também temos uma outra exceção interessante para a gente comentar agora, que é o acordo de não persecução penal. Então, vamos lá no CPP, artigo 28A, acordo de não persecução penal, que é uma exceção ao princípio, outra exceção ao princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Então, vamos lá, 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, então, ó, pena mínima inferior a 4 anos, requisito objetivo, o crime não ter violência ou grave ameaça, não ser praticado por violência ou grave ameaça, e o investigado ter confessado, e obviamente, se não é caso de arquivamento, é porque tem indícios contra essa pessoa e a comprovação da existência do crime. O que pode acontecer? O MP poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário o suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, aí o artigo 28A, acordo de não persecução penal, vai falar quais são as condições, né? Vai falar que para ferir a pena mínima combinada, vai considerar as causas de aumento e diminuição de pena no caso concreto, vai dizer em que situações não cabe, né? Como, por exemplo, se houver possibilidade de transação penal, prefere a transação penal em relação ao acordo de não persecução, e vários outros requisitos e os procedimentos aí, que depois vocês vão dar uma lida em casa, tá? Então, como eu disse, o princípio da obrigatoriedade ou legalidade, que é o nosso objetivo de discutir aqui agora, ele foi absoluto muito tempo, mas ultimamente, né, nas últimas décadas, tem sido relativizado por esses institutos como transação penal e acordo de não persecução penal. Ah, professora, mas por que esses troços estão surgindo, né? Esses institutos novos estão surgindo? Exatamente para ser uma alternativa à ação penal, para poder não ter muita ação penal, diminuir o volume de ações penais em curso no Poder Judiciário, e isso desafogar, tá? O Poder Judiciário. Então, é por isso que tem esses institutos. Bom, então falamos do princípio da obrigatoriedade ou legalidade e da sua mitigação. O outro princípio que vamos falar agora é o princípio da indisponibilidade.
Já falei para vocês que significa não. Indisponibilidade, não pode dispor, não pode desistir. Significa que o MP não pode desistir da ação proposta nem do recurso interposto. Então, ó, se princípio da obrigatoriedade, se o MP é obrigado a oferecer a denúncia sempre que presente os requisitos legais, seria incoerente ele ser obrigado a mover a ação e depois desistir. Então, não. Ele tem os requisitos, ele é obrigado a mover a ação e ele tem que ir com essa ação penal até o final. E vindo a sentença, se o MP discorda da sentença, ó, os recursos são voluntários, ele recorre se quiser. Agora, se ele recorrer, se o MP recorrer da sentença, ele também depois não vai poder desistir do recurso. Então, uma vez iniciada a ação, uma vez protocolado o recurso, tem que ter a tramitação até o final, tá? E aí, aqui duas coisas. Primeiro, mas isso significa, então, que o MP não pode não pode pedir absolvição do réu? Então, se ele não pode desistir, ele não pode pedir absolvição do réu? Nada a ver, né? O MP, ele é parte, mas ele também é fiscal da lei. E se o MP verifica naquela situação, que é uma situação de pedir absolvição do réu, ele tem que ser o primeiro a se manifestar, porque ele está ali para fiscalizar, né, a regularidade processual e a correta aplicação da lei. E ele pedir absolvição do réu não significa desistir da ação penal, tá? E a outra coisa que eu queria falar desse princípio da indisponibilidade é que ele também tem exceção? Tem. A exceção, no âmbito da Lei 9.099, é a suspensão condicional do processo, que é um outro instituto que surgiu com a Lei 9.099 e que vai ser uma alternativa à prolação da sentença. Então, veja bem, o princípio da obrigatoriedade ele vai ser mitigado pela transação penal, isso estou falando no âmbito da 9.099. Então, a transação é uma alternativa a oferecer a denúncia. Se a denúncia for oferecida, tem um outro instituto que vai ser uma alternativa à sentença, porque, de novo, a lógica é ter sentença, pelo princípio da indisponibilidade. Não pode desistir, então tem que ir até o final é a sentença. A suspensão condicional do processo, ela é uma alternativa à sentença, então ela mitiga uma exceção a esse princípio da indisponibilidade, tá? Ah, professora, quais são os requisitos da suspensão? Tá lá 9.099, depois você vai dar uma lidinha lá, porque, de novo, não é o objetivo nesse momento a gente tratar desses institutos. Só pontuar que são exceções a esses princípios. Tudo bem? E aí, agora vamos falar do terceiro princípio que eu coloquei para vocês aí, que é o princípio da indivisibilidade ou divisibilidade. Como assim, né, professora? Porque uma coisa é contrária à outra. Indivisibilidade e divisibilidade. Pois é, você vê que o doutrinador, ele adora confundir a gente. Então, tem autor que chama princípio da indivisibilidade e outros da divisibilidade. Na verdade, eles estão olhando a mesma coisa sob um ponto de vista diferente. Que é o seguinte, vamos lá. Se o MP é obrigado a oferecer a denúncia sempre que presente requisitos legais, é evidente que o MP não pode escolher quem ele vai processar, né? Então, imagine um fato que foi praticado por mais de uma pessoa, né? 2 ou mais réus. O MP não pode escolher um réu só para processar. O MP vai ser obrigado a processar todo mundo contra os quais tiver os indícios de autoria. Então, nesse ponto, ela é indivisível, porque eu não posso escolher quem será processado, né? O MP não pode escolher quem vai processar. Tranquilo. Agora, vamos lá. Se 2 pessoas praticaram, por exemplo, um estupro, eu só vou poder iniciar a ação penal depois que os 2 tiverem sido identificados? Tem lógica? Não, né? Porque eu posso identificar um estuprador e o outro não. E se eu ficar esperando para processar o primeiro, só depois que eu encontrar quem é o segundo, o que pode acontecer é que prescreve o crime. Então, nesse ponto é indivisível. Como assim? O MP não é obrigado a esperar a identificação de todos os autores para só então mover a ação. Ele pode ir processando os autores que tiverem sido identificados, sem prejuízo de, sendo identificados os demais corréus, eles também serem processados. E isso significa que ele está processando todo mundo, tá? Então, nesse ponto é indivisível. Eu posso ir processando os autores do fato, né, os réus que têm os indícios, e conforme os outros forem identificados, eles também devem ser processados por conta da indivisibilidade. Tudo bem? Tranquilo?
Então, com isso, nós tratamos da ação penal pública incondicionada. E tudo isso que eu acabei de falar se aplica para ação penal pública condicionada? Sim. Os princípios e a titularidade da ação penal pública incondicionada, copia e cola na pública condicionada, porque é a mesma coisa. Tá, então qual que é a diferença? Na condicionada, o nome já diz, ó, porque ela tem uma condição específica. Uma condição de procedibilidade, tá no roteiro aí para vocês. E essa condição de procedibilidade pode ser a representação ou a requisição do ministro da Justiça, tá? Então, para começar a falar da ação penal pública condicionada, vamos começar com a condicionada à representação. Quais seriam exemplos de crimes de ação penal pública condicionada à representação? Ameaça, lesão corporal leve, lesão corporal culposa. Toma cuidado com os crimes, como eu falei, de natureza sexual, porque esses crimes lá atrás eram de ação penal, em regra, de ação penal privada. Depois, nesse século, foi alterado para pública condicionada e, mais recentemente, agora são de pública incondicionada. Então, se estudar por livro velho, vamos ficar falando de crime de estupro como condicionada à representação, provas antigas minhas também, tá? Mas agora, atualmente, é pública incondicionada. Então, exemplos, recapitulando, ameaça, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, dentre outros, mas esses são os mais comuns. Tá, e daí? E daí que o primeiro ponto que a gente tem que falar é quem é o titular da representação, tá? Quem é que pode representar? Então, agora eu vou te falar as regrinhas, essas regrinhas eu vou te falar, estão nesses artigos que eu coloquei no roteiro, tá? Vou só simplificar aqui no vídeo. Então, olha só, quem é que pode fazer a representação? E essa representação, ela vai satisfazer essa condição da ação, e satisfeita a condição, é uma ação penal pública como outra qualquer, tá? Então, quem pode representar? Em regra, o ofendido. Então, quem pode representar é o ofendido. Segunda regra, se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo, menor de 18 ou mentalmente enfermo, quem vai representar é o representante legal dele. Ok. Lembrando que esse ofendido, quando ele completar 18 anos ou adquirir a sanidade mental, que é uma hipótese um pouco mais remota, mas quando ele completa 18 anos, ele adquire o direito de representar. Então, se o representante legal não tiver feito, quando ele completar 18 anos, ele pode representar, tá? Outra regra. Se o ofendido morrer, nós temos linha sucessória para representar. Então, quem pode representar se o ofendido morrer? Vamos lá, ó. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Qualquer um, o que fizer primeiro. Então, se o ofendido morrer, linha sucessória. E a última regra é colidindo os interesses do ofendido com o representante legal. Então, naquela situação que, por exemplo, o ofendido é menor de 18 anos, quem tem que representar é o representante legal, e é um conflito entre o interesse deles, o juiz, então, nomeará curador especial. Tá? Então, essa questão de curador no processo penal, ela é bem rara e específica. Um exemplo de cabimento seria nessa situação em que colidem os interesses do ofendido com o do representante legal. É óbvio que para haver a nomeação desse curador, o juiz tem que ficar sabendo o que está acontecendo, e aí ele nomeará o curador especial. Tranquilo quanto às regras? Ok. Agora, vamos falar do prazo para representar, tá? Esse prazo está previsto no artigo 38 do CPP e é um prazo de 6 meses. Vamos dar uma lida lá no artigo 38, porque tem uma série de coisinhas que eu quero comentar. Então, artigo 38 do CPP. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber
quem é o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Essa parte final do 29 depois a gente vai falar, porque tem a ver com o subsidiário. Então, o que é importante no 38? Primeiro, que o prazo é decadencial, e o prazo decadencial significa que se decair, extingue a punibilidade. Tá? Decadencial de 6 meses, e o início desse prazo é do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Cuidado, porque tem gente que vai achar que é do dia do fato. E nem sempre a data do fato é a data em que eu descobri quem é o autor do fato. Então, presta atenção nesse detalhe. Se o prazo é decadencial e se decair, extingue a punibilidade, esse é um prazo material. E aí, prazo material, como é que eu conto? E aí, se o prazo é material, como é que é a contagem desse prazo? Prazo material vai seguir a contagem do artigo 10 do Código Penal. Ou seja, inclui o dia do início, exclui o dia do final. E prazos materiais não estendem nem prorrogam. Então, se acabar sábado, domingo ou feriado, não posso esperar o primeiro dia útil seguinte. Então, olha só, a representação é um prazo material. Conta o dia do início. O dia do início é o dia que eu sei quem é o autor do fato. A partir desse momento, 6 meses. Se os 6 meses terminar sábado, domingo ou feriado, ou de duas uma, eu sou uma pessoa precavida e represento antes, ou eu tenho que representar no sábado, domingo ou feriado. Normalmente a representação ela vai ser feita na delegacia, porque ela é aquela autorização para o delegado instaurar o inquérito. Delegacia funciona em esquema de plantão. Então, o que eu não posso é esperar o primeiro dia útil seguinte, porque como é um prazo material, ele não se prorroga para o primeiro dia útil seguinte. Aí, se eu deixar para ir no primeiro dia útil seguinte, vai ter decaído e isso extingue a punibilidade e aí não há mais interesse de agir. Tá bem? Então, toma cuidado com esse artigo 38 e essa questão da contagem do prazo da representação. Falando ainda do direito de representação, seguindo no roteiro, a gente falou do prazo, agora vamos falar da questão da irretratabilidade. Olha, o artigo 25 do CPP, ele diz que a representação será irretratável depois do oferecimento da denúncia. Então, olha só, tem um marco antes e depois do oferecimento da denúncia. Presta atenção, porque tem dois momentos muito importantes na ação penal. Tem o oferecimento e tem o recebimento da denúncia. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, olha só, ele vai impedir a retratação na ação penal pública condicionada à representação. Vai impedir a retratação da representação. Depois de oferecida a denúncia, não pode mais se retratar, tá? Ou seja, antes pode. Então, concretamente, o que isso significa? Significa que, vamos supor que eu fui ameaçada pelo meu vizinho. Aí, ameaça é ação penal pública condicionada à representação. O que eu tenho que fazer? Normalmente, vou até a autoridade policial, delegacia, registro a ocorrência e faço a representação, que é aquela autorização para o delegado instaurar inquérito. Ok. O delegado instaurou um inquérito e tá lá investigando, e aí vamos supor que eu voltei para casa, pensei bem, falei, não, vou deixar isso para lá, né? Vou ser vizinha desse cara a vida toda, não quero me indispor, ou seja, eu quero, entre aspas, desistir da representação. Eu posso? Posso. Vou até a delegacia e me retrato da representação. Posso fazer isso desde que não tenha sido oferecida a denúncia. Então, por exemplo, se ainda estiver na fase do inquérito, é possível. Vamos supor que eu chego lá no delegado e ele fala, já concluí o inquérito, mandei para a justiça. E aí eu verifico lá, quando eu vou na vara, no Poder Judiciário, que já foi oferecida a denúncia. Então, não vou poder mais voltar atrás. Tá? Então, muito importante essa questão da retratabilidade, que tem um marco, um ponto, que é o oferecimento da denúncia. Bom, mas voltando ao exemplo. Então, eu pensei bem e quis me retratar. Cheguei lá na delegacia e me retratei. Falei pro delegado que não queria mais. Volto para casa. Aí vamos supor que eu sou aquela pessoa, né, indecisa. Voltei para casa, olho para a cara do vizinho e penso: não, que raiva. Ele me ameaçou. Eu não quero desistir coisa nenhuma, quero voltar atrás, quero voltar atrás, eu quero me retratar da retratação. Entendeu? Posso? O que você acha? Posso.
tá? Então, entende, a maioria entende que cabe a retratação da retratação. Desde que, de novo, essas idas e vindas, né? Ou seja, antes do oferecimento da denúncia e desde que ocorra dentro do prazo de 6 meses, porque demais de 6 meses decaiu o direito de representar, tá? Professor, isso acontece na prática? Gente, na prática, na segunda vez que você volta lá na delegacia, o delegado manda você, né, caçar coquinho, porque ele tem mais o que fazer, tá bom? Mas essa discussão é interessante e constam dos livros, e por isso que eu tô falando para vocês a respeito da retratação da retratação. Tranquilo? Ok. Continuando aí o nosso roteiro agora, a questão da não vinculação. Olha só, o fato de ser um crime de ação penal pública condicionada à representação e a vítima representar, ela obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia? Não, não obriga, não vincula. Então, o que vincula, o que obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia é a presença de todos os requisitos legais, de todas as condições da ação. A representação é uma das condições, tá? Então, posso ter a representação, mas eu posso não ter uma daquelas outras condições. E aí, isso faz com que o Ministério Público não possa oferecer a denúncia. Então, por exemplo, se a vítima representou, mas ela representou depois dos 6 meses, decaiu. E se decaiu, como eu já falei, extinguiu a punibilidade. Então, o MP não vai poder oferecer a denúncia por falta de interesse. Ou a vítima pode representar no prazo, ser um crime de ação penal pública condicionada, tem até, poderia ter ali algum indício de autoria, mas não tem a comprovação da existência do fato. E aí isso também vai faltar justa causa, e aí o MP não vai oferecer a denúncia por falta de justa causa. Então, a representação não vincula o MP. O que vincula o MP, o que obriga o MP a oferecer a denúncia é a presença de todos os requisitos. Tá bem? Bom, agora vamos falar de outra condição de procedibilidade, que é a requisição do ministro da Justiça. Tá? Requisição do ministro da Justiça. O melhor exemplo de crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça é o caso de crimes contra a honra do presidente da República. Isso nunca vai acontecer, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Nem dos governos anteriores, né? Ironias à parte. Bom, então olha só. Se alguém praticar um crime contra a honra do presidente da República, esse crime vai ser um crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, o ministro da Justiça vai ter que fazer uma requisição, que é uma autorização, né? Seja para uma investigação, seja para o oferecimento da denúncia. Então, é uma condição de procedibilidade específica para esse tipo de crime. Que tipo de crime, de novo? Crime contra a honra do presidente da República, tá? Bom, o que temos de importante para falar? Primeira coisa, ó, tem prazo para fazer essa requisição? Porque a representação, a gente viu que o artigo 38 diz que é um prazo decadencial de 6 meses. E a requisição? Olha só, o artigo 38 fala em representação e queixa-crime, ele não fala em requisição do ministro da Justiça. Então, entende-se que não tem prazo. Presta atenção, não tem prazo decadencial. Porque o prazo prescricional, a regra, são os crimes prescreverem. Então, uma coisa é prazo prescricional, outra coisa é prazo decadencial. Eu disse que crime contra a honra de presidente da República não tem prazo decadencial. Então, não tem prazo para o ministro da Justiça fazer a requisição. Mas os crimes contra a honra do presidente da República, assim como os crimes em geral, prescrevem. Os crimes imprescritíveis, eles estão elencados na Constituição, são quais? Você sabe? Se não sabe, vai pesquisar, tá? Tá lá na Constituição. Já sei que alguns lembraram, né? Mas eu não vou dar essa resposta de propósito. Depois alguém pesquisa lá. Bom, então não tem prazo para requisição, não tem prazo decadencial. Prescricional tem. Retratação. O artigo 25, ele fala da irretratabilidade depois do oferecimento da denúncia, irretratabilidade da representação. De novo, também não fala da requisição do ministro da Justiça. Então, entende-se que esse prazo, que essa possibilidade de retratação,
ela não existiria na requisição do ministro da Justiça. Por quê? Porque essa requisição é um ato praticado por um ministro de Estado. Supostamente um ato pensado, refletido, né, que seria incompatível com voltar atrás, com a retratação. Então, para a maioria, não se admite retratação da requisição do ministro da Justiça. E, da mesma forma, não vinculação. O fato do ministro da Justiça ter feito a requisição, isso não obriga o MP a oferecer a denúncia. De novo, o que obriga o MP a oferecer a denúncia é a presença de todos os requisitos legais, de todas as condições da ação penal. Ah, professora, mas e naquela situação que o crime foi contra a honra do presidente, o presidente quer, né, a requisição do ministro da Justiça e o ministro da Justiça não quer fazer a requisição porque entende que não é adequado, que não é o melhor momento, etc. Como é que a gente resolve esse conflito? O que você acha? Simples, né? O presidente botou o ministro da Justiça lá, não botou? Tira e bota outro que faça a requisição da forma como ele quer. Tá? Então, é uma questão política. Se houver conflito de interesse entre eles, sinceramente, substitui o ministro e resolve o problema. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Bom, antes da gente falar da ação penal privada, que eu vou deixar para a próxima aula, eu quero esclarecer uma coisa que eu percebo que muitos alunos têm muita dificuldade, que é exatamente distinguir a sistemática dos crimes de ação penal pública condicionada, incondicionada e ação penal privada. Olha só, ação penal pública, seja condicionada, seja incondicionada, é uma ação penal pública. Tá, e daí? E daí que o titular é o MP, que vai oferecer denúncia. E uma vez oferecida a denúncia, olha só, MP não pode desistir da ação proposta. Então, o peguinha mais básico vai ser, por exemplo, num crime de ação penal pública condicionada, eu falar, por exemplo, que a vítima não quer mais a ação penal. Veja bem, a vítima ela pode desistir da representação antes do oferecimento da denúncia. Mas depois de oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, a vítima não manda na ação penal. Quem manda na ação penal é o MP. E o MP não pode desistir da ação proposta. Isso é completamente diferente de ação penal privada, conforme a gente vai ver na próxima aula. Porque na ação penal privada, o titular, ó, comecei a aula de hoje falando, o titular é o ofendido. Quem move a ação é o ofendido. Então, os princípios que regem a ação penal privada são completamente diferentes da ação penal pública. Mas eu quero chamar muita atenção de vocês em relação a isso, porque, por exemplo, vira e mexe em questão de concurso, nas minhas provas também, eu boto lá, fulano tentou matar o outro. Tentou matar. Tentou praticar um crime contra a vida. E aí eu boto lá, a vítima, entre aspas, perdoou ele. E aí, o que o MP deverá fazer? Pensa bem, gente. Tentativa de homicídio, o MP tá movimentando a ação penal, aí a vítima da tentativa de homicídio diz que desculpa, que perdoa. Isso vai ter algum reflexo na ação penal? Não. Por quê? Porque público incondicionado, o MP é obrigado a oferecer a denúncia e não pode desistir da ação proposta, indisponibilidade. Então, prestar muita atenção nisso, tá? Nessas questões de inquérito e ação penal, quando estiver falando da natureza da ação e como isso repercute no inquérito e na ação penal, você vai identificar qual é o crime, vai verificar qual é a modalidade da ação, e feito isso, você já vai saber se pode ou não pode desistir, se tem ou não tem algum efeito esse perdão da vítima em relação ao autor do fato. Ok? Então tá. Vamos depois ter a segunda parte da aula falando de ação penal privada. Obrigada.